Boa noite. Olá, boa noite. Supremo reforça a segurança do relator da Lava Jato. O ministro Edson Fachin diz que a família está sofrendo ameaças. STF rejeita a denúncia contra o senador Romero Jucá e Jorge Gerdau. Líder do governo e empresário eram acusados de corrupção em doações para o MDB. E segunda turma do Supremo manda para casa o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que Aécio Neves, do PSDB, usou o cargo de senador para objetivos espúrios. Tucano é acusado de pedir propina ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Exército fez a primeira grande operação em 40 dias de intervenção no Rio. Pelo menos 24 pessoas foram presas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Câmara Municipal de São Paulo decidiu agora há pouco adiar por 120 dias a discussão do projeto de mudança na Previdência dos servidores públicos da cidade. O projeto era do prefeito João Dória, do PSDB. Esse adiamento colocou fim à greve dos servidores, que já durava 19 dias. Havia a expectativa da Prefeitura de que o projeto que propõe elevar a contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais de 11% para 14% fosse aprovado em primeira votação hoje aqui na Câmara. Mas o prefeito João Dória não conseguiu reunir o apoio de 28 dos 55 vereadores, que seria o número necessário para aprovar o texto. E aí o projeto foi retirado de pauta pelo prazo de 120 dias. Então ele só volta a ser discutido aqui na Câmara no segundo semestre. Lá fora, em frente à Câmara de Vereadores, milhares de servidores municipais que protestaram hoje e também ao longo dos últimos dias comemoraram essa decisão. Bem, a Prefeitura alega que o dinheiro arrecadado com os funcionários que estão na ativa não dá para pagar as aposentadorias dos que estão em casa. O rombo no ano passado teria sido de quase 5 bilhões de reais, dinheiro que a Prefeitura diz que saiu de outras áreas. Polícia busca câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o assassinato de 3 homens no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Os corpos foram encontrados ontem à noite dentro de uma loja de ferramentas. O aviso de luto foi colado nas portas dos comércios que ficam bem em frente ao local do crime, na Rua do Grito, no Ipiranga. Edinaldo Lopes Bezerra, de 55 anos, proprietário da loja de locação de ferramentas, o filho dele, Renan de Oliveira Bezerra, de 30, e o funcionário do local, Norberto de Castro, de 45, foram assassinados dentro da loja. As esteticistas Raíza e Cíntia chegaram a conversar com Edinaldo ontem de manhã. O Edinaldo estava na porta. Aí ele, oi meninas, e aí, tudo bem? Entra para tomar um café. Isso era 9, depois entre 9 e 9h30. É um choque, porque é na nossa rua. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o comércio costumava fechar por volta das 6 horas da tarde. Segundo o boletim de ocorrência, os familiares tentaram falar com os 3, mas eles estariam incomunicáveis. Por isso, um parente veio até aqui, pulou o portão para saber o que estava acontecendo lá dentro. Foi quando os 3 corpos foram encontrados. No relato à polícia, familiares explicaram ainda que não tinham notícias das vítimas desde as 10h25 da manhã. Suspeita-se de que as mortes tenham ocorrido no início da tarde, por volta do horário do almoço. Os 3 corpos estavam amordaçados e com as mãos amarradas. 2 estavam no mesmo cômodo e o terceiro separado em outra sala do imóvel. O DHPP não descarta nenhuma motivação para o crime. A principal linha de investigação é vingança. Uma calcinha e uma camisinha foram encontradas próximas a uma das vítimas. Os criminosos roubaram as imagens de segurança da loja, mas a polícia acredita que outras câmeras da região possam ajudar na investigação. O Exército fez a primeira grande operação em 40 dias de intervenção no Rio de Janeiro. Pelo menos 24 pessoas foram presas. 3.400 militares das Forças Armadas, 150 policiais militares e 350 policiais civis participaram da operação em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio.
De acordo com o Comando Militar do Leste, essa é a maior operação desde o decreto de intervenção federal no fim do mês passado. Houve confronto com criminosos e intensa troca de tiros. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser fechada nos dois sentidos pela manhã e só foi reaberta pouco antes das 4 da tarde. A estratégia, segundo as autoridades, é que os bloqueios impeçam a fuga de criminosos e o roubo de veículos e de cargas. As Forças Armadas também fizeram uma operação em uma penitenciária de Bangu. A ação ocorre depois de uma série de mortes na capital fluminense. Desde o último sábado, 11 pessoas foram mortas na Rocinha em conflitos que envolveram traficantes e a polícia. O governo do Ceará determinou hoje o aumento do policiamento e disse que vai pagar hora extra aos convocados ao trabalho durante o feriado de Páscoa. Ontem à noite, mais um ônibus foi incendiado em Fortaleza. O reforço será de 1.680 homens que vão trabalhar nas delegacias e em áreas estratégicas para conter a onda de violência que começou no fim de semana. Ontem, os criminosos incendiaram mais um ônibus em Fortaleza. As chamas atingiram algumas casas. Esse foi o 13º coletivo queimado no estado, além dos ataques com tiros e bombas a prédios públicos e antenas de telefonia. Até agora, 6 homens foram presos. O governador Camilo Santana, do PT, atribuiu os atos às facções criminosas que atuam no Ceará. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre publicou o acórdão de julgamento do recurso de Lula, recusado ontem. A prisão do petista depende agora do Supremo Tribunal Federal. O acórdão foi publicado hoje. Como a decisão dos 3 desembargadores foi unânime no TRF, o juiz Sérgio Moro estaria autorizado a expedir a prisão do ex-presidente. Ele foi condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá. No entanto, Lula tem um salvo-conduto dado pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem, dia 4, a corte vai analisar um habeas corpus do petista que vai decidir se ele poderá ser preso ou aguardar a todos os recursos cabíveis em liberdade. A defesa já informou que vai apresentar um novo recurso, o chamado embargo dos embargos no Tribunal Regional Federal. Com a publicação do acórdão, os advogados do petista têm agora 2 dias para apresentar o recurso. Os desembargadores costumam negar a medida. Eles dizem que os advogados querem apenas retardar o processo. Se o Supremo acatar a tese da defesa de Lula, ao menos 9 condenados na Lava Jato também podem ser beneficiados. Todos já foram julgados no TRF de Porto Alegre e já tiveram exauridos os recursos na corte. Nessa situação estão pessoas ligadas a políticos e empreiteiros. Entre eles, João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP, Leon Vargas, irmão do ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas, que era do PT, Luiz Eduardo de Oliveira, irmão do ex-ministro petista José Dirceu. Os empreiteiros Gerson Almada, da Ingevix, e Agenor Medeiros, ex-vice-presidente da OAS. Destes, o único que aguarda em liberdade é João Cláudio Genu. A defesa pede que ele fique livre até o trânsito em julgado, quando não há possibilidade de novos recursos. Juristas acreditam ainda que, se Lula tiver o habeas corpus concedido no Supremo, haverá uma enxurrada de novas ações pedindo o mesmo tratamento à Justiça. 2 dos 3 ônibus que participam da caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país foram atingidos por 4 tiros nessa noite em passagem pelo estado do Paraná. Os tiros atingiram o veículo onde viajam os jornalistas que acompanham a comitiva petista. Segundo o PT, o veículo teve os pneus furados por ganchos de metal pontiagudos lançados na estrada por opositores do ex-presidente. A caravana de Lula acontece desde o ano passado e termina amanhã em Curitiba, capital paranaense. Na região sul, a caravana foi alvo de vários protestos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O ex-presidente chamou os manifestantes de fascistas. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que Aécio Neves, do PSDB, usou o cargo de senador para objetivos espúrios. Em manifestação ao Supremo, a chefe do Ministério Público pede que a corte aceite a denúncia contra o tucano.
Aécio Neves é acusado de receber dinheiro de Joesley Batista da JBS Friboi. Em delação, o empresário disse que o tucano pediu R$2 milhões. O senador nega que a origem do dinheiro seja propina, mas um empréstimo para pagar a defesa dele na Lava Jato. Com base na delação, Aécio, a irmã Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor do senador Zezé Perrella, do MDB, Menderson Souza Lima, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A defesa do parlamentar mineiro pediu a anulação do inquérito. Alega que a colaboração premiada dos executivos da JBS é ilegal porque ocorreu de forma involuntária por ter contado com a participação do ex-procurador Marcelo Miller. Em manifestação ao STF, Raquel Dodge rebateu. Disse que a participação do ex-procurador não significa que os executivos não tenham aderido ao acordo de livre e espontânea vontade. No documento, a procuradora ressalta que não há evidências de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nem ninguém no gabinete dele soubessem da atuação de Marcelo Miller junto aos empresários do grupo. Atualmente, as delações dos executivos estão suspensas. Joesley e Wesley Batista estavam presos desde setembro do ano passado, acusados de omitirem informações da Justiça. Os dois foram soltos no mês passado. A denúncia contra Aécio deve ser analisada na primeira turma do Supremo, mas ainda não há data prevista. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá, do MDB, e o empresário Jorge Gerdau no âmbito da Operação Zelotes. O senador Romero Jucá era acusado de ter recebido vantagem indevida de R$1.300.000 paga através de doações oficiais da empresa Gerdau a título de propina entre os anos de 2010 e 2014. Os pagamentos seriam para que Jucá defendesse os interesses da Gerdau junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também nas tratativas com o governo federal e o Congresso. O empresário Jorge Gerdau, por sua vez, era acusado de corrupção ativa justamente por ter feito os pagamentos de propina, mascarados por meio de doações oficiais aos diretórios do MDB Nacional de Roraima. Porém, os ministros da segunda turma do STF não viram indícios suficientes para prosseguir com o inquérito da PGR e decidiram rejeitar o caso. Participaram da sessão desta terça-feira os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Edson Fachin, relator do inquérito. O arquivamento se deu por decisão unânime dos 3 ministros. Gilmar Mendes, que está em Portugal, e Ricardo Lewandowski, que completam a segunda turma, não compareceram. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Ele foi preso em novembro do ano passado. A medida foi tomada pela segunda turma do STF depois da defesa de Pisciani alegar o agravamento do estado de saúde dele na prisão. O parlamentar passou por uma cirurgia de retirada da bexiga e da próstata em julho de 2017. E os advogados alegam que ele necessita de tratamento pós-operatório. Hoje, o colegiado decidiu por 2-1 que Jorge Pisciani deve deixar a cadeia para cumprir prisão domiciliar. Os ministros presentes na sessão, Dias Toffoli e Celso de Mello, votaram a favor do recurso. Somente Edson Fachin foi contrário à defesa. O presidente afastado da Alerj foi preso temporariamente por suposto recebimento de propina para atender interesses de empresários do setor de transporte. Após o ministro Edson Fachin falar em uma entrevista para a Globo News que a família dele recebe ameaças, tanto a presidente do STF como o ministro da Segurança Pública se manifestaram. Raul Jungmann disse que a Polícia Federal tem equipes à disposição do STF para investigar as ameaças inaceitáveis ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na Suprema Corte. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, também declarou que já tomou uma série de providências para proteger Fachin e a família dele. Em entrevista ao jornalista Roberto Dávila, o ministro disse estar preocupado com a segurança da família dele e por isso havia pedido para que a Polícia Federal e também a presidente do STF tomassem providência.
Carmen Lúcia garantiu que aumentou a segurança dele antes mesmo da entrevista. Além do aumento na escolta permanente, ela autorizou que os seguranças dele em Curitiba pudessem ser deslocados para acompanhar familiares indicados por Fachin. Além disso, foram deslocadas para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal, especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país. O ministro não especificou de quem ou de onde vêm as ameaças, nem as relacionou a nenhum fato concreto. Além de Jungmann, deputados reagiram às declarações de Fachin defendendo que haja investigação sobre o caso. Segundo o ministro da Segurança Pública, ainda não há suspeitos porque o STF não repassou informações sobre o caso à Polícia Federal. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre manteve hoje a condenação do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, do empresário Ronan Maria Pinto e de outras 3 pessoas no processo sobre um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais do Banco Chain para o ruralista José Carlos Bonlai. De acordo com as investigações, o pecuarista José Carlos Bonlai adquiriu 12 milhões de reais em empréstimo fraudulento no Banco Chain, em benefício do PT, a pedido de Delúbio Soares em 2004. Parte do valor, cerca de 6 milhões de reais, foram repassados aos empresários Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, além de Natalino Bertin, do frigorífico Bertin, Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante. Os 4 empresários e o ex-tesoureiro Delúbio Soares foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção. No julgamento de hoje, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram aumentar a pena de Delúbio Soares de 5 para 6 anos de prisão em regime fechado. Natalino Bertin, do frigorífico Bertin, Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante também tiveram as penas elevadas, com base no princípio da culpabilidade negativa, dados que os réus têm condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito e ainda assim praticá-lo. Os desembargadores da 8ª turma mantiveram a absolvição do jornalista Breno Altman e do executivo Sandro Tordin, ex-presidente do Banco Chain, que também foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suposta participação no esquema. O Tribunal de Contas da União também investiga irregularidades no decreto dos portos assinado pelo presidente Michel Temer. Segundo o relatório, o texto pode beneficiar a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Segundo o documento, ao editar o decreto em maio do ano passado, o presidente Temer inseriu um dispositivo que poderia favorecer empresas com contratos anteriores a 1993, entre elas a Rodrimar. A empresa atua no Porto de Santos e já é investigada pela Polícia Federal dentro do inquérito em que o presidente Temer também é alvo. De acordo com a colunista do G1, Andréa Sadi, os auditores do TCU avaliam que o decreto extrapola o que a lei diz de maneira a beneficiar as empresas que administram terminais portuários e que há fortes indícios de ilegalidades. Agora, os técnicos do Tribunal de Contas querem saber se houve participação de integrantes do governo na edição da medida, o que caracterizaria desvio de finalidade. O documento do TCU contraria a tese da defesa do presidente Temer. Os advogados do MDBista sustentam que a Rodrimar não teria como se beneficiar das regras do decreto dos portos, que só entraram em vigor em maio de 2017. O inquérito investiga se Temer recebeu propina para atuar em favor das empresas do setor portuário. O presidente nega a acusação. Com base nesta investigação, ele teve a quebra de sigilo bancário autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo. Agora, este relatório deve ajudar o delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pela investigação, a concluir o inquérito. Ele pediu acesso aos dados do TCU. Na semana passada, o ministro Barroso deu aval para que os investigadores obtenham as cópias de um inquérito já arquivado, no qual Temer aparece entre os citados. Delegados acreditam que o processo antigo aponta um caminho que pode ser promissor para a atual investigação. Além de Temer, também são alvos os amigos e ex-assessor José Yunes,
o Coronel Lima Filho e Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi. A assessoria do presidente disse que as investigações anteriores foram arquivadas por absoluta falta de provas. Debate Gazeta Estadão. Em reunião hoje foram formalizados convites aos representantes dos partidos políticos que anunciaram candidatos a presidente e ao governo paulista de acordo com a legislação. A TV Gazeta e o Grupo Estado são parceiros na realização dos debates que já têm datas agendadas para os meses de agosto e outubro. O formato e as regras serão definidos após a oficialização das candidaturas nas convenções partidárias. Haverá a participação de jornalistas do Grupo Estado e da Gazeta, além de interação com internautas por meio de mídias sociais. Hoje faz uma semana que o outono começou, mas o tempo aqui em São Paulo não demonstra isso, pois ainda temos calor e pancadas de chuva. E neste momento chove em São Paulo e essa deve ser a tendência até o fim da semana. Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão. Não teremos grandes mudanças no tempo até o fim da semana, que ficará bem parecido com dias de verão. Ou seja, calor e pancadas de chuva à tarde, com exceção desta quarta, quando pode chover à noite também. A máxima fica em 30 graus nos próximos dias. Depois de um escândalo de vazamento de dados do Facebook, Mark Zuckerberg decide ir ao Congresso americano para testemunhar sobre o caso. Mark Zuckerberg deve discutir medidas para proteger os dados pessoais no Facebook. Zuckerberg recusou a convocação do parlamento britânico para falar sobre o uso de informações pessoais de mais de 50 milhões de usuários por empresas de marketing político. Hoje, um comitê especial do Reino Unido começou a ouvir os envolvidos no caso. O primeiro a falar foi um ex-funcionário da Cambridge Analytica, que deu detalhes de como a empresa conseguiu acessar os dados de milhões de usuários sem qualquer consentimento deles. Os governos da Coreia do Norte e da China confirmaram agora à noite que o líder norte-coreano Kim Jong-un visitou a China. Segundo a agência estatal do país, ele está em Pequim e ficará na capital chinesa até amanhã. O motivo da viagem não foi revelado. A imprensa japonesa e sul-coreana especulavam sobre a viagem, que foi a primeira do líder norte-coreano desde que assumiu o governo em 2011. Analistas acreditam que a visita serve como uma preparação para as próximas reuniões com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que deverá acontecer no dia 29 de abril. Centenas de pessoas prestaram homenagens hoje às mais de 60 vítimas, entre elas 41 crianças, que morreram no incêndio de um shopping na Rússia. O presidente Putin viajou para Kemerovo, no sul do país, e prometeu investigar e punir severamente os culpados pelo incêndio que destruiu o shopping da cidade. O incêndio ainda está sob investigação, mas já se sabe que o alarme não foi acionado e as saídas de emergência estavam trancadas. O dono do prédio e 3 administradores do centro comercial foram levados para prestar esclarecimentos, suspeitos de negligência e violação das normas de segurança. E agora há pouco, milhares de russos foram para as ruas de Kemerovo para protestar e cobrar esclarecimentos dos responsáveis pelo shopping que pegou fogo, além de um posicionamento do governo e de políticos do país. As manifestações acontecem em meio a rumores de que autoridades russas teriam ocultado o número real de vítimas fatais do incêndio, que matou mais de 60 pessoas. Os manifestantes também pediram a saída imediata do governador da região, Aman Tuleyev, que não se manifestou sobre a tragédia ou discutiu qualquer tipo de punição aos responsáveis. De volta ao Brasil, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar hoje, permitindo que o ex-senador Demóstenes Torres, do PTB de Goiás, seja candidato nas eleições deste ano. Cassado em 2012 por quebra de decoro parlamentar e participação no esquema do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Demóstenes estava inelegível até 2027.
Ex-senador pelo Democratas de Goiás, Demóstenes Torres, tinha pedido ao STF no início do mês que a cassação dele pelo Senado Federal fosse anulada e que o mandato fosse restabelecido pela Suprema Corte. Mas o ministro Dias Toffoli negou esse pedido, apesar de ter dado autorização para que Demóstenes participe da eleição deste ano pelo PTB, mesmo com a inelegibilidade estabelecida contra ele até 2027. A liminar de Toffoli vale até que o plenário da Corte analise o mérito da ação com o voto dos 11 ministros do tribunal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não existe nenhum dispositivo na Constituição que fale em prisão apenas após o trânsito em julgado. O que fala é considerar culpado. Então, assim, com a mesma cara dura com quem tem defendido isso, os garantistas da maioria vassala do Supremo Tribunal Federal não terão problemas em aceitar a mesma questão na lei da ficha limpa. Basta ver que agora o senhor Dias Toffoli acaba de liberar a limpeza da ficha do senador Demóstenes Torres, o maior exemplo de canalha da política brasileira. O sujeito que se fingia de varão de Plutarco e se associava nos malfeitos, como diria a Dilma, de um bicheiro. Tudo isso é preparação para limpar a ficha do Lula, que ficou devidamente suja na decisão definitiva da segunda instância, tomada e retomada. Pois é, a grande conclusão que nós podemos tirar desse tipo de circo mambembe lá no Supremo, de querer transformar, considerar culpado em ser preso, é que esse pessoal, esses ministros todos, servem a alguém. E o Dias Toffoli, todos nós sabemos a quem ele serve. O Dias Toffoli é, no Supremo Tribunal Federal, o advogadinho do Lula e do PT. Ponto final. Bom, eu vou tirar férias de Páscoa, volto na terça-feira, dia 3, e acompanharei com você aqui o circo do dia 4. Inté. Terminou hoje o prazo para o cadastramento biométrico obrigatório em 75 cidades de São Paulo. 24% dos eleitores desses municípios ainda não fizeram o cadastramento. Mesmo com o fim do processo oficial, ainda é possível regularizar a situação. O prazo vai até 9 de maio, sem prorrogação. É preciso procurar um cartório eleitoral e não há multa. Mais informações você encontra no site tre-sp.jus.br. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Ivano, tudo seu. Até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, conheça as doenças que aumentam no outono.